Espaço aberto para o doutor Renato Balestreiro, ex-delegado ou delegado aposentado, hoje advogado, padrinho de muitas causas e conhecedor do direito como poucos aqui em nossa cidade. Meu caro doutor Renato, prazer em revê-lo aqui no Farol. Um bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Então, Roberto, o prazer é meu. Recebi um feedback, recebi elogios de ter participado do programa, e depois tive até de explicar particularidades da minha última entrevista. O programa O Farol está sendo bem visto e eu estou muito feliz. Eu fico muito feliz. Meu caro doutor Renato, hoje o nosso tema é investigação criminal. Às vezes a gente se depara, né, com o noticiário pela imprensa, crimes escabrosos, crimes difíceis, né, de difícil solução. Eu queria que o senhor compartilhasse conosco o seu conhecimento sobre o que os investigadores têm em mãos em busca da solução de um crime, meu caro doutor Renato. Roberto, o mundo ele está mudando, né? E a tecnologia trouxe muitas possibilidades de você ter triunfo nas investigações. Por exemplo, uma delas são as câmeras, né? Nós, hoje, quase todos os condomínios, quase todas as casas têm um sistema de segurança, lojas comerciais. Essas imagens que, quando a gente consegue recuperar, elas são essenciais para poder você ter uma investigação de sucesso. Você me perguntou, né, depois por escrito, das impressões digitais. Então, as impressões digitais, ela que você me perguntou anteriormente, informalmente, elas servem de comparação. Então, você colheu uma impressão digital de uma pessoa que matou a outra e você não tem identificação dela. Quando você manda para São Paulo, no Instituto Ricardo Galto da Polícia Civil, ele tem 40 milhões de pessoas lá que tem os dedos lá. Então, para ele achar essas pessoas é quase impossível. Então, normalmente o que acontece, doutor Roberto, é que você suspeita que o Fábio foi o autor do crime. Então, você manda para o Instituto Ricardo Galto a impressão digital do Fábio e essa que você colheu. Só a impressão para que o Instituto ache quem é o dono daquela digital é impossível, né? Hoje nós temos outras modalidades de investigação também, a interceptação telefônica, né? Nós temos aqui no estado de São Paulo o Guardião, o juiz autorizando uma interceptação telefônica, dura meses, e você recebe em mídia toda a conversa, então ajuda muito você a investigar. Sabe outra? Nós temos também o Banco Central, um órgão do Banco Central, mas então, só agora eu vou concluir. Então, existe... Sabe qual que eu defendia, doutor Roberto? Sei que não é a pergunta que o senhor fez, mas quando o céu, o Criador Deus, quer que a gente elucide um crime, muitas coisas acontecem que favorecem a gente, né? Eu me lembro que eu era delegado em Bauru e sequestraram uma garota em São Paulo, né? E estava todo mundo procurando e tal. Um homem que foi vender lingerie no prostíbulo disse que em São Paulo, na rua tal, uma pessoa estava conversando de sequestro, que ia sequestrar uma criança. Olha, lá em Bauru, acreditamos nisso, fomos para São Paulo, contratamos ano de sequestro, fomos no lugar que o rapaz ouviu, conseguimos no cativeiro. O senhor acredita? Quando Deus quer, ajuda a gente também é uma forma de a gente esclarecer crime. Tá certo, tá certo. Bom, para a gente encerrar, eu estava me referindo particularmente à questão das impressões digitais, porque elas foram fundamentais para a captura do suspeito do assassinato do neto do ex-narrador Luciano do Vale. Essas digitais foram encontradas numa moto. Então, obviamente, foi usado esse processo que o senhor disse, né? Ou seja, pegaram o suspeito, tiraram as digitais e compararam com com as digitais da moto, né, doutor?
Eu vou explicar. Quando o senhor tem, por exemplo, eu colho uma impressão digital agora. Tem condições de colher, né? Ela não pode estar fragmentada, a gente coloca uma poeira, tipo assim, grafite, e depois o senhor coloca uma fita adesiva e colhe ela. Ela precisa ter o mínimo de elementos para poder identificar a pessoa. Aí eu colho, por exemplo, a do senhor, doutor Roberto, e eu posso comparar aquela que eu peguei com aquela do doutor Roberto. Agora, se eu achar uma impressão digital numa garrafa e mandar lá para São Paulo, se eu não der uma referência para eles e achar quem que é aquela pessoa, não consegue. O filme americano, eles nos traz uma realidade, eu não sei se lá acontece isso, aqui não. O Paulo Maluf, quando era governador, ele comprou um aparelho muito interessante, que veio de fora e tal, mas ninguém conseguiu mexer com ele, dar com ele. Sabe outra forma também que hoje quase que supera a impressão digital? O DNA, né? O DNA, por exemplo, o senhor consegue de um fio de cabelo, sabe de uma ponta de cigarro que foi usada, a saliva, o senhor consegue extrair de lá o DNA. Agora, o senhor não consegue mandar para o Adolfo Lutz, não consegue. O senhor... DNA também. DNA certamente também um outro recurso. Doutor Renato, hoje realmente a internet não tá facilitando a nossa vida aqui no Farol, nessa comunicação com o doutor Renato. Doutor, para a gente concluir, não voltou. Voltou, doutor Renato? Vamos ver se já temos áudio e imagem, aliás, áudio e som. Agora sim, doutor Renato, para a gente concluir. Então, uma forma muito interessante hoje de investigação, doutor Roberto, é o DNA. O senhor consegue colher elementos de uma ponta de cigarro que foi usada pelo suspeito, um fio de cabelo, né? O senhor consegue, uma gota de sangue, saliva, o senhor consegue fazer a comparação, mas o senhor não consegue dizer assim, ó, de quem que é esse DNA? Não, o senhor não consegue. Agora, se disser assim, esse DNA aqui é compatível com o doutor Roberto, aí faz o exame e diz, é ou não é. O senhor entendeu? Certo. Então, para lançar e um computador falar é do fulano, não existe isso. Tá certo. Doutor Renato, seja portador de um grande abraço ao nosso amigo comum, que sei que o senhor vai vê-lo daqui a pouquinho, Oswaldo Davoli, que eu estarei com ele no meio da semana fazendo um debate político aqui, tá bom, doutor? Eu vou dizer para ele da sua mensagem e muito obrigado por integrar o programa. Já faz mais de um mês que participo do Farol, estou muito contente e tomara que comece a passar aqui em Limeira na televisão logo, né, doutor? Sim, estamos aguardando. Tá ok, doutor Renato, então, muito obrigado. Ótimo final de semana para o senhor. Fique com Deus, doutor Roberto. Amém, todos nós. Muito obrigado. Esse é o doutor Renato Balesteiro Barreto,